meus caros irmãos, Shalom, paz do Senhor Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach, que é o mesmo Jesus Cristo, mas em hebraico. Então fiz um estudo aqui, vou passar para vocês, ok? Rapidinho, poucas palavras, eu já falei bastante. Então vamos lá, em nome do Senhor Jesus, irmão. Tem irmãos que perguntam para mim, mas irmão, eu fazer culto doméstico, eu tenho que ter uma igreja. Bom, tudo bem, eu vou explicar para você o que Jesus Cristo fez. Você presta bem atenção. Jesus, o Senhor Jesus Cristo, fez uma menção da palavra igreja, que do grego significa eclésia, que significa assembleia ou comunidade. Isso está em Mateus 16, 18, onde ele fala: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Presta atenção, ó. Essa declaração, irmãos, muitos me perguntam. Esses dias me perguntaram e não quis responder porque eu estava num culto. Agora eu senti de responder. Essa declaração não se refere a um prédio, irmãos. Nem nenhuma estrutura física, nem ao Vaticano, coisa nenhuma. Isso aí é tudo mentira. Esta declaração é para uma comunidade de crentes edificada sobre a confissão de fé em Jesus Cristo. Como Pedro era o mais antigo, o Senhor Jesus falou com ele, que era para ele ir na frente e falar. Você está entendendo, irmãos? Como filho de Deus, ele sim era o alicerce principal, mas ele ordenou que Pedro anunciasse. Não tem nada a ver com pé, com templo, nada a ver. Isso é espiritual, irmãos, certo? A comunidade de crentes foi edificada sobre a confissão de fé em Jesus Cristo, ou em Yeshua HaMashiach. Como Filho de Deus vivo, Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach, estabeleceu uma igreja espiritual, composta de pessoas transformadas e não de construções. Você pensa que é construção, você não entendeu coisa nenhuma, irmão. Tá? Antes de ascender ao céu, Jesus deu uma grande comissão. Ele falou assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Mateus 28, 19 e 20. Alguns dizem que uma parte ali foi acrescentada, mas eu vou ficar aqui no texto que eu tenho dentro das Sagradas Escrituras, ok? Esse mandamento mostra que o foco de Jesus Cristo é a pregação do Evangelho, é a formação de discípulos que viviam conforme seus ensinamentos, não a construção de edifícios ou templos, irmão. Isso daí é algo humano, tá entendendo? Existem pessoas que têm interesse nisso daí, tá? Quando obedecemos a ordem de Jesus de fazer discípulos, anunciar o Evangelho, estamos dentro da sua palavra, cumprindo o propósito do reino de Deus. A função disto, na atualidade que nós dizemos, é transformar vidas. O Evangelho traz salvação, cura e restauração espiritual. Expandir o reino de Deus por meio de testemunhos e ensino, e mais pessoas são chamadas na fé em Jesus Cristo. Unir o corpo de Cristo a uma comunidade de crentes, uma igreja espiritual. Você pode ter uma reunião, mas não precisa fazer um edifício. Está entendendo? Conforme ela vai crescendo, o amor também vai crescendo e vai cumprindo o propósito de Deus para a humanidade. Agora, esses templos físicos, irmãos, eles são úteis, certo? Como locais de reunião, como adoração. Eles não são o objetivo principal do Evangelho, não. Tá? O foco deve ser sempre as pessoas, não as construções. Paulo ensinou isso. Tem igrejas que não fazem isso, ok? Eles se dão mais à construção e deixa o pobre passar fome. Está tudo errado, fora da doutrina de Jesus Cristo. Ah, mas onde que nós vamos se reunir? Aqui está dizendo, eu acabei de dizer, você se junta com uma pessoa num lugar, num sítio, numa casa ou num galpão. Não precisa fazer um negócio que nem um castelo. Jesus Cristo não mandou fazer isso. Isso sabe o que é isso aí? É sede de poder, é querer aparecer, é querer ganhar dinheiro nas costas dos outros. Eu não sou contra que aquele que trabalha para pregar a palavra o dia inteiro seja ajudado. Mas as pessoas que devem definir o que ele deve ser ajudado, não ele fazendo o seu próprio requerimento, o seu salário, ou mentir, dizer que não ganha nada e ganha lá 45 mil por mês. Isso é mentira e Deus não está nisso aí, tá, irmão? Agora, vamos supor, um irmão pobrezinho fica o dia inteiro trabalhando para Cristo. Ele não merece?
Próprios apóstolos tinham Judas que carregava o saquinho de moeda e ainda era ladrão, ainda em denominações algumas, eu não vou falar o nome, existem essas coisas aí, tá bom, irmão? Infelizmente. Então nós temos que ensinar isso, as pessoas são os principais objetivos nossos. Isso mostra que a verdadeira habitação de Deus está em nós, não em prédios. A função da igreja física é ser um lugar de comunhão, mas nunca deve substituir a missão principal de fazer discípulos. Está entendendo, irmão? E tem muita gente aí comprando terreno de 1 milhão, derrubando igreja enorme, e tem gente passando fome, necessidade. Vocês vão dar conta diante de Deus, com certeza. Eu não estou acusando ninguém, mas isso não é de acordo à vontade de Deus. Ah, mas nós temos 1.500 pessoas, e daí? E daí? Você não podia levantar vários... Paulo levantava presbíteros, que eram anciães. Presbítero e ancião é a mesma coisa, viu, irmãos? Só que presbítero é em grego. Ele levantava nas comunidades. Qual a igreja que tinha? Era comunidades, uma casa de um, na casa de outro. E aquele presbítero ficava cuidando daquele povo todo. Podia ter 1000, ele cuidava de todos. Em outra localidade tinha um grupo grande. Paulo levantava outro. Ele deixava em cada localidade o diácono, as irmãs para atender, tudo. Mas sem ter prédio no sentido assim, igreja. Quando ele falava igreja, a palavra já queria dizer reunião, irmãos. Vocês estão entendendo? Deus, Jesus Cristo, não mandou construir igreja de pedra, mas pregou o arrependimento, o reino de Deus, a transformação de vidas, e fazer discípulos e anunciar o evangelho e estar dentro da palavra. Isso aí que ele fez, tá? Na palavra de Deus, Yeshua, de Jesus, e cumprir a sua vontade. Se hoje focarmos em levar as pessoas a conhecer e seguir a Jesus Cristo, ensinando-as a guardar os seus mandamentos, os mandamentos do Eterno, o decálogo, que deve ser respeitado, tá? Que o Senhor Jesus respeitou. Não somos salvos pela lei, somos salvos pela graça. Mas como cristãos, vamos copiar, tentar chegar próximo, não do Senhor Jesus Cristo, porque nós não somos nada. Olhamos para qualquer apóstolo e vamos procurar fazer o melhor, não é? Vamos fazer que nem Constantino, que chegou no sábado lá e arrancou fora e botou domingo por conta dele. Isso é mentira, ele é uma pessoa, ele fez uma coisa errada e cumpriu nele a palavra que a lei seria mexida. Então, ele tirou o sábado fora e botou domingo porque ele adorava o sol. Tá entendendo, irmão? Então nós vamos ter que ensinar a guardar os seus mandamentos, estaremos seguindo fielmente a missão que ele nos deu, e a prioridade deve ser sempre a salvação das almas, não edifícios. E você? Está pregando só edifício, construção, tijolo, pedra, ardósia, púlpito que desce para cima, para baixo? Você vai deixar tudo para o anticristo, seu templário. Deus seja louvado e o Senhor abençoe a todos. Fique com Deus.